Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. O texto bíblico diz assim, está na tela? Está na tela, vamos lá. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez, ele orou e o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Quem está falando aqui é Tiago. Tá? Tiago, nós não podemos afirmar que foi um apóstolo, talvez um apóstolo formado pela igreja, mas um dos discípulos, um líder espiritual, e ele vai falar para os cristãos da sua época, ele vai explicar acerca ele está falando acerca de oração, do poder da oração. E durante a fala dele para o povo, ele vai salientar a história de Elias. É importante também a gente entender que ele está falando numa época que era muito difícil para os cristãos, era uma época muito complicada. Por que complicada? Porque os cristãos, só pelo fato de serem cristãos, eles sofriam muitas perseguições, enfrentavam muitas dificuldades, enfrentavam muitas lutas, só pelo fato de ser cristão. Não tinham a possibilidade que nós temos hoje, de nos reunir para falar acerca das coisas de Deus, para ler a Bíblia, não, era uma época de muita perseguição. Então ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, eu sei que vocês estão enfrentando muitas dificuldades, eu sei que vocês estão enfrentando muitas injustiças, e tudo pelo nome do Senhor. Então Tiago aqui, ele está encorajando o povo daquela época a perseverar na fé, e a recorrer à ferramenta poderosa da oração, como uma fonte de força e de intervenção divina. Então ele está dizendo assim, é muito importante que vocês orem, e orem muito, para que vocês consigam passar por essa luta, dificuldade, perseguição. Então Tiago, ele vai usar um modelo, que é o profeta Elias aqui. Elias era um profeta extremamente respeitado, inclusive pelos judeus. Os cristãos eram perseguidos também pelos judeus. E Elias era respeitado por todos, gentios, judeus, por todas as pessoas, porque ele carregava sobre si uma autoridade espiritual muito grande. E aí Tiago vai dizer o seguinte, Elias era humano como nós. Elias era humano como nós, como eu e você. Tiago aqui está derrubando uma ideia de que somente pessoas especiais, pessoas perfeitas, poderiam ter autoridade espiritual. Então ele está dizendo, se Elias era humano como nós, e ele foi tomado por um espírito de ousadia, ele foi tomado por um espírito onde ele orava com muita veemência, e Deus dava credibilidade à voz dele, nós também podemos. Então é interessante quando ele começa dizendo, Elias era humano como nós. Ele está dizendo assim, se ele pode, a gente também pode. Agora, é claro que nós vamos entender quem era Elias, quais eram os atributos que ele carregava na sua essência, para que a gente possa modelar, para que a gente possa copiar, tá bom? Então, o que ele está mostrando aqui? Que qualquer cristão fiel, qualquer cristão que anda na linha, que não se suja com pecado, qualquer cristão que se envolve com as coisas de Deus, verdadeiramente, que se entrega ao Senhor, carrega sobre si a autoridade espiritual. Então ele está dizendo que qualquer um de nós podemos ter na nossa essência, no espírito, que nós possamos ser dotados de autoridade espiritual. Gente, é muito importante a gente sempre lembrar que nós somos seres tripartidos, ou seja, tricotômicos, dotados de corpo, de alma e de espírito. E é no nosso espírito que nós carregamos as nossas bênçãos. É sobre o nosso espírito que Deus nos conectou. Bênção e autoridade. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então todos nós carregamos na nossa essência a autoridade espiritual. A questão é que a nossa carnalidade, o nosso ser natural, ele está em uma luta constante contra o espírito e o espírito contra o ser natural. Então a primeira batalha que a gente enfrenta é a nossa batalha. Somos nós contra nós mesmos, antes mesmo de uma batalha no espírito, uma batalha espiritual, contra demônios, que são os nossos opositores. A primeira batalha é nossa mesmo, a nossa carne lutando contra o nosso espírito o tempo inteiro. O espírito querendo viver as coisas do espírito, a carne querendo se prender nas coisas da carne. Então, nós carregamos na nossa essência um poder espiritual para fazer a diferença nessa terra, para marcar a diferença nessa terra. E é justamente isso que Tiago está dizendo, que se Elias era humano, e fazia um monte de coisa para Deus, um monte de coisa diferente, como mandar parar de chover e parava a chuva, e mandar chover e vinha chuva, e fazer Deus mandar fogo do céu. Então ele está dizendo, vocês também conseguem fazer as mesmas coisas, desde que vocês estejam conectados no Espírito e vivendo uma vida espiritual. Vamos entender isso aqui, gente. Elias era humano como nós. O que isso mostra? Que Elias, apesar de ser profeta, e não um profeta qualquer, mas um dos mais usados por Deus, um dos mais respeitados da sua época, ele também era uma pessoa comum que carregava sentimentos,
fraquezas, limitações, que tinha os seus desejos. Ele foi tomado por uma profunda depressão em determinado momento. Depois que ele vence uma grande batalha, ele vai sentar debaixo de um pé de árvore e vai pedir para Deus matar ele, levar ele. Ele pede a morte. Então isso mostra que ele era um homem comum, como qualquer outro, mas ele era dotado por uma autoridade espiritual. E ele sabia como usar essa autoridade espiritual. Mas Tiago está dizendo que ele era comum. Ele era uma pessoa comum, igual a qualquer outra pessoa. Comum, mas carregava sobre ele alguns diferenciais. O primeiro deles é que Elias orava fervorosamente. O primeiro diferencial de Elias, a Bíblia diz, e ele orou fervorosamente para que não houvesse chuva. Então a gente vê aqui um grande diferencial. E interessante que Tiago está ensinando acerca da oração. Ele está falando do poder da oração. E aí ele diz, Elias orava fervorosamente. Ou seja, oração fervorosa não é uma oração barulhenta, entenda isso. Oração fervorosa significa que ele era constante nas orações. Que ele orava com intensidade, que ele orava com fé e com muita determinação. Ou seja, ele orava o tempo todo, quer dizer, o tempo todo eu não digo, porque ser humano nenhum vai conseguir orar o tempo inteiro. Mas ele tinha o tempo de oração e ele buscava a Deus fervorosamente. Ele era constante em buscar ao Senhor. Ele orava com intenção, ele orava com determinação. Então, Tiago diz, e ele orava fervorosamente. Agora, por que ele orava tanto? O motivo da oração de Elias tinha um objetivo claro, que era para que não chovesse. Tá? Ele orava para que não chovesse. Elias ele vai pedir a Deus em oração que Deus não mandasse mais chuva. E por que ele não queria que Deus mandasse chuva? Isso aqui era muito intencional. Isso aqui era uma espécie de juízo de Deus contra Israel. Ele estava dizendo o seguinte, olha, está na hora de toda essa palhaçada de idolatria acabar. E conforme a minha palavra, não vai chover. Olha o nível da unção. Quando nós vamos a Israel, eu levo o grupo lá no Monte Carmelo. E eu costumo dizer que Israel carrega uma unção diferente. Tem uma unção, é um território escolhido por Deus, tem uma unção diferente. E lá no Monte Carmelo, a gente ora pedindo a unção de Elias, que no meu ponto de vista é uma unção de ousadia. É o que falta para muita gente, ser mais ousado, acreditar mais, né? Fazer a coisa acontecer em nome de Jesus. Então, Elias, ele ora e ele diz o seguinte, conforme a minha palavra. Olha o nível da ousadia, ele não está falando conforme a palavra de Deus, não, ele diz conforme a minha palavra, não vai mais chover na terra durante 3 anos e meio. Ele está orando aqui, ele está defendendo os interesses de Deus, mas ele não fala no nome de Deus, ele fala no nome dele. Ele diz, não vai chover. Já que o Deus de vocês é Baal, vamos ver qual é o maior Deus e mais poderoso Deus. Ele desafia os profetas pagãos em nome do Deus de Israel. Deus gosta da maneira como Elias faz e dá credibilidade à palavra de Elias. O povo de Israel, naquele tempo, estava totalmente envolvido na idolatria. E envolvidos na idolatria, eles vão se afastando de Deus. Eles vão ali ficando com a mente dividida. Eles querem Deus, mas eles querem Baal. Eles querem Baal, mas eles também querem Deus. Então eles estavam com uma mente dividida. E Elias vai quebrar essa mentalidade dividida. Se Deus é Deus, fica com Deus. Se Baal é Deus, então fica com Baal. Mas não tem como você ficar oscilando entre dois pensamentos. Eu quero Deus, eu quero Baal. Eu quero Deus, eu quero Baal. E conforme a palavra de Elias, não choveu por 3 anos e meio na terra. E Elias orou novamente, o texto bíblico diz, e Elias orou outra vez, e o céu se abriu, e Deus enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha só, gente, atenção aos detalhes do texto. Ou seja, depois de um tempo de seca na terra, Elias vai orar novamente, Deus agora vai responder com chuva. Essa chuva não era apenas água que caía do céu. Aqui tinha uma simbologia espiritual muito maior do que apenas água. Essa chuva, na verdade, é Deus fazendo as pazes com o seu povo. Essa chuva agora é um decreto de Deus, uma liberação de bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Agora, Deus mandando chuva, Deus abençoa o povo. Por quê? Porque durante o tempo de seca, nós estamos falando de uma cultura agrícola. O povo dependia da terra. Era cuidar da terra, plantar, aguardar a chuva. Lembra que a Bíblia fala sobre a chuva seródia e a chuva temporã? A chuva do outono e a chuva... Então, isso na verdade, existe a chuva do preparo da terra e existe a chuva da colheita. Deus manda a primeira chuva que vai preparar a terra. Aí o agricultor vai colocar ali as sementinhas e vai cuidar. Agora precisa da chuva da colheita. Se não vem a chuva da colheita, a terra se torna infértil e o povo não acessa a prosperidade. Está entendendo até aqui, em nome de Jesus? Então Elias, ele primeiro ora para parar de chover.
Quando para de chover, o povo vai experimentar uma miséria muito grande. Por quê? 3 anos e meio sem água, sem chuva, sem prosperidade. A terra não dava os seus frutos. Terra seca não dá fruto. Ou seja, quando ele fala para parar de chover, ele está dizendo assim: Deus, torna a terra infértil para o povo aprender. Ele está emitindo um código espiritual. Ele está pedindo para que a terra seja infértil. Para de chover significa falta de fertilidade. Não tendo fertilidade, o povo não vai ter colheita. Não tendo colheita, esse povo vai entender que o que eles estão fazendo é muito grave. Está entendendo a ideia, gente? Em nome de Jesus? Aí agora Elias vai pedir para Deus para que venha chuva. Deus manda chuva. A terra que estava estéril volta a produzir. O povo colhe e acessa a prosperidade novamente. Gente, olha só, não tem como não falar de Elias numa série de autoridade espiritual. Elias é uma das maiores autoridades espirituais que eu vejo ao longo da Bíblia. Não tem como falar de autoridade se a gente não falar do profeta Elias. Olha só, para você entender o contexto de Elias. Primeiro, Elias ele vai viver numa época onde o reino era dividido. Você está cansado de saber isso, que eu já te expliquei isso várias vezes. Reino do Norte e Reino do Sul. E durante esse tempo de reino dividido, Elias ele vai profetizar na época de Acabe. Acabe era considerado o pior rei de todos os tempos da história de Israel. O pior de todos. Ou seja, ele vai profetizar justamente na vez do pior rei de todos. Acabe era casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher cananeia. E era uma mulher que tinha uma essência muito má, muito ruim. Ela era adoradora de Baal e de Azira, um deus e uma deusa. Baal e Azira, segundo a cultura, se completavam. Baal era o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da tempestade. Deus, para de mandar chuva na terra. Na verdade, além dele estar tornando a terra infértil, ele está confrontando Baal. Espera aí, não é Baal o deus da chuva? E por que eu orei a Deus e parou de chover e Baal não faz nada? Ele está confrontando o deus pagão. E Azira era considerada a deusa da fertilidade e da prosperidade. Então um complementava o outro. Um era o deus que mandava chuva, e a outra era a que dava fertilidade para a terra. Então o povo envolvido nesse misticismo, nesse paganismo, está adorando a Baal e Azira pela terra que estava produzindo fruto. Ou seja, era Deus que dava a fertilidade da terra, mas o povo estava colocando a confiança e atribuindo valor justamente a um Deus pagão. Por quê? Porque Jezabel vem com essa cultura muito forte cananeia, no meio do povo de Deus, tira o povo da presença de Deus e promove uma bagunça ali naquela época. Jezabel era uma mulher muito influente. Quando ela se casa com Acabe, ela vai levar para dentro do reinado de Israel a adoração de Baal e Azira. Ela começa a comandar um novo nível de adoração. E a Bíblia diz que era uma adoração muito intensa, não era qualquer nível de adoração. Aí Deus manda chamar Elias. E Elias ele vai e confronta Acabe e Jezabel. Aqui, olha só o que acontece. Essa prática estava desviando o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Quando Elias surge, ele diz assim, não vai chover por um determinado tempo, conforme a minha palavra. Olha o nível da ousadia. Aí ele vai confrontar Acabe, e depois Deus vai mandar ele ir para o ribeiro de Querite. Presta atenção. Ele vai confrontar Acabe, ele vai dizer assim, não vai chover. Só que a Jezabel fica revoltada. E Deus, percebendo que o negócio ia dar ruim, porque a mulher é que comandava ali no reinado, e Deus sabia que ela ia mandar matar Elias. E aí Deus diz assim, vai para o ribeiro de Querite, lá do lado do rio Jordão, e você vai ficar lá seguro e eu vou te sustentar por um tempo. No tempo certo, eu vou te tirar de lá. Lá no ribeiro de Querite, Deus daria para ele água e comida, não ia faltar nada, Deus ia sustentar o profeta por um tempo. Olha só, gente, que interessante, Deus iria dar água, a água viria do ribeiro, e a comida Deus ia fazer de maneira surpreendente. Deus iria pegar um corvo e todos os dias mandar carne, comida para Elias. Note que Deus ele faz as coisas de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue entender, mas tudo que Deus faz, Ele faz de uma forma muito intencional. Olha só que interessante. Olha só o cuidado de Deus para a vida de Elias. A minha pergunta é, por que Deus usa um corvo, um pássaro que se alimenta de bicho morto? Era mais ou menos assim, aonde tem corvo, tem morte. Segundo a tradição da época, os corvos, eles ficavam sobrevoando sobre animais mortos. Então, os corvos, eles sempre estavam em ambiente de vida ou morte. Jezabel queria matar Elias. Os soldados estavam ali procurando Elias para capturar e levá-lo para que Jezabel pudesse fazer o que ela queria fazer.
Eles nunca iriam imaginar que ele estaria ali perto do ribeiro de Querite, porque para lá todos os dias sobrevoavam corvos, animais que representavam morte, lugar de morte. Então nunca ia se imaginar que ali no Querite era um lugar de vida. Isso aqui, na verdade, é uma amostra da maneira como Deus confunde o inimigo. Deus pega um animal de morte e faz alimentar Elias, e aí Jezabel nunca que ia desconfiar que Elias estava escondido em Querite. Agora, olha só como Deus faz de maneira extremamente intencional e como Deus confunde o nosso inimigo. Passa algum tempo, esse ribeiro ele seca, acaba a água do ribeiro. E aí quando acaba a água, Deus fala assim, acabou a água, pronto, é tempo de partir. Mas ainda não é tempo de ir lá desafiar o Acabe e a Jezabel. Eu quero que você vá para Sarepta. Lembra que eu falei que a Jezabel era uma princesa, e uma princesa, diga, cananeia. Sarepta era um território da região de Cananeia. E Deus manda ele ir para Sarepta. E lá em Sarepta ele vai ser alimentado, suprido por uma viúva pobre. Olha o que Deus está fazendo aqui, gente. Deus manda ele para Sarepta, que ficava numa região cananeia. Jezabel era a princesa desse lugar. E ela nunca ia imaginar que Elias estava refugiado na cidade dela. Mais uma vez, Deus usando estratégias para literalmente confundir o inimigo. Então Deus aqui estava guardando Elias e confundindo o inimigo. Aí passa o tempo e chega a hora do encontro com Acabe. No dia do encontro com Acabe, agora ele vai lá, vai confrontar Acabe, vai confrontar Jezabel e vai confrontar também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azira. Então imagina aí como é que foi essa batalha. 1 contra 850 profetas, mais Acabe, mais Jezabel. Aí ele diz o seguinte, eu vou propor um desafio. Olha o nível da ousadia de Elias. Já que vocês dizem que Baal é Deus e que Azira é uma deusa, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar isso à prova. Vamos ver qual é o Deus de verdade. Eu vou montar um holocausto e vocês também vão montar um holocausto. Pega os 850 profetas, podem montar um único holocausto. Eu sozinho vou montar o meu holocausto, ok? O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Mas assim, convoca o povo. Chama todo o povo de Israel para ficar assistindo a batalha dos profetas. Então ele convoca, ele vai para o Monte Carmelo, aí lá ele dá a oportunidade para que os 850 profetas de Baal e de Azira façam primeiro, montem o holocausto e clamem por fogo. Então olha o nível da ousadia. Vamos ler o texto. 1 Reis capítulo 18, verso 17 em diante. Quando Acabe viu Elias, disse, é você mesmo, ó perturbador de Israel. Na cabeça de Acabe, Elias estava perturbando o sossego de Israel. Elias respondeu, não tenho perturbado Israel não. Você é a sua família que tem perturbado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e estão seguindo a Baal. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azira, que comem à mesa da sua mulher, Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, então sigam a Baal. Porém o povo nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Tragam 2 novilhos, escolham um deles, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu vou preparar o outro novilho e vou colocar sobre a lenha, e também não vou acender o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus. O Deus que responder com fogo, então esse é Deus. Todo o povo disse, isso é muito bom. O povo queria ver o que ia acontecer. Então disse os profetas de Baal. Elias disse, escolha um dos novilhos. Pode escolher o que você quiser, aqui tem 2, pega um. Prepara primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, e não acendam o fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal de manhã até o meio-dia. Então note, horas clamando por Baal. Ó Baal, responde-nos, eles gritavam. E dançavam em alta voz no altar que haviam feito. Mas não houve resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias, ousado, começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou está ocupado demais, ou está viajando.
talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então, os profetas de Baal passaram a gritar ainda mais alto, e começaram a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Aqui, na verdade, agora, o ritual ganhou um novo nível. Eles estão tentando invocar Baal, estão gritando, invocando, fazendo as suas oferendas, mas o Deus deles não responde. Agora Elias vai zombar, e eles vão começar a se cortar e entregar o seu próprio sangue, como se fosse um holocausto ali, para que o Deus deles viesse fazer algo. E aí o texto diz, passou do meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, ou seja, estavam todos ali possessos, mas nada acontecia, até a hora do sacrifício da tarde. E não houve resposta, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. E o povo aproximou, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A primeira coisa, antes dele lá colocar o cordeiro, ele vai reparar o altar que estava em ruínas, jogado há muito tempo. Depois ele apanha 12 pedras, cada uma representando os descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com essas pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você está prestando atenção nos detalhes do texto? O que era mais escasso naquele momento? O que ele estava entregando como oferta ao Senhor? E o texto diz que ele faz isso por 3 vezes. Antes dele clamar o nome do Senhor, ele entrega uma oferta no altar do Senhor. Antes dele fazer uma petição, ele vai entregar uma oferta ao Senhor. A oferta mais valiosa daquele momento. E ele diz, faz de novo, disse eles, e fizeram. Faz mais uma vez, pela 3ª vez ordenou e fizeram. A água escorria, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que só Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas em Teu nome. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e faça o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu do céu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó Senhor, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou, prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar, e eles os prenderam, e Elias fez descer o riacho de Quizon, e lá matou todos eles. Olha só que interessante, gente. Primeiro, a primeira coisa que a gente aprende aqui, tem coisa na nossa vida que só vai acontecer se você aprender a cortar o mal pela raiz. A primeira coisa que ele faz é mandar matar todos os profetas. Ou seja, se eu deixar esses caras vivos, daqui a pouco, tudo isso que Deus fez, esse sinal que Deus mandou do céu, eles vão confrontar novamente com as ideias malucas deles. Então Elias diz, mata tudo. Mata tudo aquilo, acaba com tudo aquilo, sabe, corta pela raiz tudo aquilo que te prende no seu passado, que te prende na sua velha criatura, porque agora é um tempo novo, e para o tempo novo, as coisas velhas não podem entrar. Então Elias, ele vai, corta o mal pela raiz, elimina todos os profetas que promoviam ali as oferendas a Baal e a Azira, e confundiam com isso a fé do povo. Depois disso, a Bíblia diz que Elias orou, e Deus mandou chuva. Gente, a gente vê aqui o reflexo de um homem cheio de autoridade no Espírito. E o que a gente aprende com Elias, gente? A primeira coisa que a gente aprende é que a nossa oração tem poder. Diga, oração tem poder. Entenda uma coisa, a oração de um justo, ela consegue mexer com o céu, abrir ou fechar o céu ao nosso favor. A gente ora e Deus abre o céu. A gente ora e Deus fecha o céu. Aqui mostra literalmente o que Elias fez. Orou, mandou fechar o céu, fechou o céu. Acabou. Abre o céu, abriu o céu. Fala para a pessoa que está do seu lado. Está na hora de começar a orar com mais autoridade. Mais autoridade, em nome de Jesus. Olha só, Elias, homem como nós, orou fervorosamente e não o que, gente? Choveu, diga, choveu. Orou de novo e agora choveu. Homem como nós, quer dizer, tinha lá as suas qualidades, como todos nós temos,
mas também tem as suas debilidades. Homens como nós, como eu, como você, tem debilidade, tem qualidade, tem sentimento, falha, acerta, erra, conserta. Agora, a minha pergunta é, se Elias era ser humano, como nós, e fez o que fez, por que a gente também não consegue fazer as mesmas coisas? Vamos entender isso em nome de Jesus. Primeiro, o texto diz que a oração de Elias não era uma oração simples, não era qualquer tipo de oração. Era uma oração fervorosa, repita, fervorosa. Oração fervorosa significa uma oração constante, confiante e determinante. Constante é sempre, não é de vez em quando. Não é orar só quando você está precisando de alguma coisa de Deus. Deus, eu estou precisando de um favor, de um milagre, vou fazer uma oração aqui. A primeira coisa que a gente aprende, oração fervorosa, ou seja, uma oração constante. Segundo, oração confiante. Oração confiante é quando você tem a certeza da sua vitória. Era literalmente Ezequias, o rei. Ele ora com confiança, bitarrom, confiança plena no Senhor. Ele tinha confiança de que aquilo que ele estava falando ia acontecer. E segundo, era uma oração determinante, aqui aponta para o profético, determinar o que vai acontecer na sua vida, e não deixar com que o acaso determine o que vai acontecer na sua vida. Era mais ou menos assim, olha, não vai chover, é necessário que não chova, então não vai chover. Ele orava determinando, ou seja, ele orava com autoridade. Fala de novo para a pessoa do seu lado, está na hora de orar com autoridade. Elias era humano como nós, amém ou não amém? Mas orava com autoridade. Além de orar com autoridade, ele também estava muito atento à voz de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, atento à voz de Deus. Aqui é assim, eu prego e você participa, combinado assim? Vamos participar, atento à voz de Deus. Olha o que o verso 1, 1 Reis 17, verso 2 diz. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor veio a Elias. Fala para a pessoa do seu lado, a palavra sempre vem. Fica atento, que a todo momento, Deus está enviando resposta por meio da palavra. A palavra sempre vem, sempre vem. A palavra veio a Elias. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, ele estava atento e foi obediente. Atento à palavra de Deus, percebeu que Deus estava chamando ele, Deus faz um pedido e ele obedece. Então entenda isso em nome de Jesus. A palavra do Senhor sempre vai vir. Deus sempre vai mandar a palavra, sempre vai enviar a resposta. O problema é que nem todos estão com os ouvidos abertos para ouvir. Esse é o grande problema. Infelizmente, na igreja, no nosso meio. Tem gente agora que está literalmente conectado, ouvindo e pegando os mínimos detalhes. Mas tem gente que está divagando, está viajando, está pensando no amanhã, está preocupado com alguma coisa. E é isso, literalmente, que é uma batalha espiritual. Se nós estamos numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, nós precisamos nos conectar com o culto. Frequentar a igreja e se conectar com o culto é totalmente diferente. Vir à igreja, estar aqui aproveitando dos mínimos detalhes. Eu não sempre digo que o culto tem 2 tempos. O primeiro tempo é a nossa oportunidade de provocar o céu. É quando a gente ora, quando a gente entrega dízimo, quando a gente entrega oferta, quando a gente clama, quando a gente louva a Deus. É a nossa oportunidade de provocar o céu. O segundo tempo é o céu reagindo às nossas provocações. Ou seja, é o céu enviando resposta. Então, o segundo tempo, que é a hora da palavra, você tem que ficar muito atento, porque Deus pode falar com você nos mínimos detalhes. E um detalhe desse pode mudar a tua vida. Então Elias aqui, ele mostra que ele era diferente, um homem cheio de autoridade, porque primeiro, número 1, ele orava fervorosamente, era uma oração constante, determinante, era uma oração confiante. A segunda coisa que a gente vê de muito diferente em Elias, é que ele era extremamente atento à voz de Deus. Ele ouvia e obedecia, estava atento para ouvir e disposto a obedecer. Fala para o crente do seu lado assim, atenção, para ouvir a palavra de Deus. Se você estiver atento e for obediente, a palavra de Deus tem poder para mudar completamente a sua vida. Olha o que Apocalipse diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, olha o que o autor está dizendo aqui. Atenção. Presta atenção no que Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, quer dizer, fique atento, tome cuidado para você não perder aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está comunicando.
Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Abre os seus ouvidos para ouvir e compreender a palavra de Deus em nome de Jesus. Agora para você mesmo, diga assim: Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir e compreender a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Elias orava com autoridade. Diga, Elias orava com autoridade. Ou seja, essa oração com autoridade quer dizer que ele era constante, confiante e determinante. Segundo, diga comigo, Elias estava atento à voz de Deus. Então, de onde vem a autoridade de Elias? Primeiro, da oração. Oração com autoridade. Segundo, atenção, ele dava ouvidos à voz de Deus. Mais um diferencial de Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, mas ele falava com autoridade. Ele não falava como qualquer um. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Elias, o tesbita de Gileade, disse a Acabe: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá um orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. De onde vem tanta autoridade, pastor Vitor? A Bíblia diz que ele falava com autoridade. Por que ele falava com autoridade? Isso aqui é muito simples de entender. Primeiro, porque ele estava atento à voz de Deus, o que significa que ele ouvia a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, ele declarava a palavra de Deus. Ouvindo, fica fácil para declarar, para falar. Ele estava cheio da palavra, porque ele ouvia a palavra. Cheio da palavra, ele sabia o que falar. Então, no momento oportuno, ele é determinante no que ele fala. Ele é ousado, ele tem autoridade para falar a palavra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. A palavra de Deus entra pelos seus ouvidos e tem que sair pela sua boca. Entra pelos ouvidos e sai pela boca. Está entendendo isso, crente? Em nome de Jesus? Então você tem que declarar a palavra na sua casa, declarar a palavra no seu trabalho, declarar a palavra no seu colégio, na sua faculdade, declarar a palavra de Deus sobre os seus filhos. A palavra entra pelo ouvido e sai pela boca. Diante de um enfermo, o que você tem que declarar? Cura, pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre os enfermos? Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos curados. Então, declara a palavra. Você recebe a palavra por ouvir e declara aquilo que você ouve. Agora, o problema é que tem muita gente cheia de tudo e menos da palavra. Então, o que sai da boca não é a palavra. Na verdade, sai tudo menos a palavra. Eu vou te provocar hoje. Fala para o crente do seu lado. O que tem fluído de dentro de você? O que tem saído da sua boca? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Não precisa responder não, é só para você refletir, amém? O que tem fluído de dentro de você? O que tem fluído? Aquilo que você tem se alimentado normalmente é aquilo que vai fluir de você. Se você se alimenta diariamente da palavra de Deus, você pode ter certeza que quando alguém precisar de um conselho, de uma ajuda, o que vai sair é a palavra de Deus, não é mais as suas opiniões. É que na minha opinião, a sua opinião diante da palavra de Deus não vale nada. Fala para o crente do seu lado, sua opinião diante da palavra de Deus não vale nada. Deixa Deus falar, se alimenta da palavra, amém ou não amém? Então aqui nós estamos aprendendo, de onde vinha a autoridade? Então primeiro, da oração, ele orava, ele ouvia a palavra, e ele falava com autoridade, ouvia a voz de Deus, orava, determinante, confiante, constante, e falava com autoridade, declarava a palavra. Então gente, fixa isso na sua mente, ouvia a palavra, não precisa repetir não, era só para ficar na sua mente, é que eu mando repetir tanto, né? Mas isso é para marcar, tá bom? Então ele ouvia a palavra fluía dentro dele, e por fluir dentro dele, ele tinha a palavra para declarar. Um homem cheio de Deus, primeiro ele tem que se encher da palavra. Se você quer ter autoridade espiritual, primeiro você tem que ter a palavra dentro de você. Essa palavra precisa dominar, fluir você. Aí a partir do momento que a palavra de Deus está fluindo, fica mais fácil para você determinar algo, fica mais fácil para você declarar algo. Agora pergunta para o crente do seu lado. Você tem se enchido da palavra de Deus? Agora afirma assim para ela, está na hora
de você encher os seus ouvidos, encher a sua vida da palavra de Deus em nome de Jesus. É isso que você precisa. Fala assim, é isso que você precisa. Encher o seu ouvido da palavra de Deus. A hora que você encher o seu ouvido da palavra de Deus, você vai parar de murmurar, de reclamar, vai parar de ser chato, vai parar de ser chata. Essa hora eu não vejo nenhum, fala Deus, eu não vejo, né? A hora que você se encher de Deus, você vai ver como sua vida vai mudar. Não só a sua, mas de todo mundo que anda ao seu redor. A hora que você estiver cheio de Deus, cheio, você só vai declarar a vida sobre os outros. Você não vai aguentar ficar num ambiente de morte, num ambiente de miséria. Você não vai aguentar ficar num ambiente de gente falando mal dos outros. Você não vai, sabe por quê? Porque você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus não dá espaço para esses espíritos de picuinha, de contenda, de falar mal dos outros, de Jezabel. Não dá espaço em nome de Jesus. Mas para isso você tem que estar cheio de Deus. Cheio de Deus, né? Com Deus fluindo dentro de você. Quer mais um diferencial de Elias? Sim ou não? Então diga comigo, convicção. Elias, além de tudo isso, também era um homem convicto. Diga comigo, orava com autoridade. Era atento à voz de Deus. Falava com autoridade e tinha convicção. Do que, pastor? De quem Deus era na vida dele. Você tem convicção de quem é Deus na sua vida? Você tem convicção do tamanho do seu Deus em nome de Jesus? Elias, ele vai colocar a fé dele em prova. Ele vai desafiar os profetas de Baal. E sabe por que ele vai colocar a fé em prova? Porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele sabia quem era Deus, qual era o poder de Deus, e por isso ele vai colocar a sua própria fé em prova. Olha o que diz em 1 Reis 18, 24. Invoca o teu Deus que eu invoco o meu Deus. Pode pegar, pega o teu Deus aí, vai na frente, sai na frente, faz você primeiro o ritual, chama o seu Deus, faz o que você quiser, depois que você fizer tudo, ele já começou em desvantagem, né, na cabeça do ser humano. Na verdade, ele provou que só existia um Deus, porque ele fala, invoca o teu Deus primeiro, e fica aí, e ficaram a tarde inteira ali, de manhã até de tarde, fazendo lá, e não teve resposta. Aí ele fala, agora eu vou invocar o meu Deus, e vocês vão conhecer quem é Deus de verdade. Elias sabia o Deus que ele servia. Não, pergunta para o cliente do seu lado, você tem convicção do Deus que você serve? Você tem convicção do tamanho de Deus? O Deus que você serve, ele é poderoso, ele é justo, é misericordioso, ele faz milagre. Mas sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida? Porque você não tem nem convicção do Deus que você serve. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Oséias, estamos estudando a evolução diária. E o povo de Deus perece. Perecer significa deixar de viver. Deixa de viver o extraordinário porque não tem conhecimento acerca do seu próprio Deus. Não tem convicção de quem é Deus na sua vida. Ou seja, tem muita gente que vive se lamentando, vive uma vida ruim, uma vida medíocre, porque não tem a convicção do poder do Deus que ele serve. E aqui Elias tinha a convicção do poder de Deus. E é por isso que ele vai desafiar lá os profetas tudo. Convicção, gente, significa certeza. É algo inabalável, é uma fé acima do natural. Fé inabalável, certeza. Eu tenho a certeza que só o meu Deus é Deus. E que Ele vai responder no tempo certo. O teu Deus não tem a força do meu Deus. Ou seja, ele tinha convicção no Deus que ele servia. Mas a Bíblia diz que ele era humano como nós. Mas mesmo humano como nós, ele orava com autoridade. Repete comigo, orava com autoridade. Era atento à voz de Deus. Falava com autoridade. Tinha convicção. Ou seja, conhecia o Deus que ele servia. Pergunta de novo, você conhece o Deus que você serve? Pergunta. Amém? Convicção. Ele falava com uma certeza. Era mais ou menos assim, vocês vão orar e nada vai acontecer, mas eu vou orar e o fogo do céu vai descer. Pode orar, meu filho, fica aí orando. Não vai acontecer nada, eu conheço o Deus que eu sirvo. Elias tinha convicção no Deus que ele servia. E essa convicção era que tornava ele um homem diferente, uma grande autoridade na sua época. Gente, para finalizar, repete comigo de novo. Humano como nós, orava com autoridade, estava atento à voz de Deus, falava com autoridade, tinha convicção no seu Deus e enxergava além do alcance. Enxergava coisa que o homem natural não consegue enxergar. Sabe o que é isso? Enxergar além das limitações humanas. Ir além, enxergar o mais profundo. Ele tinha uma visão espiritual.
Vamos lá, capítulo 18, verso 42. Depois que tudo isso aconteceu, Elias ele vai subir até o mais alto do Monte Carmelo. Aí a Bíblia diz, o texto bíblico diz que ele dobra seu joelho em oração, ele vai se colocar em oração, coloca o seu rosto entre os joelhos, e ele diz para o servo dele, vá lá e olhe em direção ao mar, disse ao seu servo. E o servo foi e olhou, e voltou e disse, não tem nada. Aí a Bíblia diz que ele ora mais uma vez, e ele fala, vai lá e olhe em direção ao mar. E o servo voltou e não aconteceu? Terceira vez, quarta vez, quinta vez e nada, sexta vez e nada. Na 7ª vez, o servo volta e diz assim, ó, eu vi uma pequena nuvenzinha, pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Pequena. Ela está querendo se levantar, mas está muito tímida. Gente, nuvem, em deserto é quase impossível. Mas ele vê uma nuvenzinha, de longe assim, ó, do tamanho da palma da mão de um homem. Aí Elias disse, tem nuvem? Tem, mas é pequena. Vai lá e fala para Acabe descer e ir para o palácio dele, porque daqui a alguns segundos vai vir uma chuva tão poderosa, que se ele não sair agora, ele não vai conseguir chegar em casa. Pera. O que o servo viu? O que ele estava enxergando? Uma chuva torrencial. Olha só como o homem espiritual enxerga. Enquanto os homens comuns estão vendo uma pequena nuvem, ele já está vendo o que está por trás daquela pequena nuvem. Na verdade, meu filho, aquela pequena nuvem é o sinal de uma grande chuva. É o sinal de uma nova aliança. Além dessa chuva, é uma nova aliança. O homem no olho natural vê apenas uma nuvenzinha, mas o homem espiritual está vendo uma chuva forte. E o texto diz que ele era o quê? Humano como nós. Humano como eu e você, mas ele estava enxergando o que Deus estava prestes a fazer. Não, fala isso para a pessoa que está do seu lado, isso aqui é muito de Deus. Se você enxergar o que Deus quer fazer na tua vida, se você for fiel, você não vai nem acreditar. Porque vem uma chuva de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas sabe qual é o problema? Você desiste antes da chuva. O problema é esse. Está perto de acontecer. Aí você só vê a nuvem. Gente, essa semana, eu fico até arrepiado aqui. Se eu fosse um pentecostal, como seria o negócio, hein? Jesus do céu. Eu falei a semana passada, atento aos pequenos sinais. E aí Deus começou a mostrar sinais para algumas pessoas, as pessoas vieram me procurar. Aí eu falei, então, se Deus mostrou o sinal, é que tem uma chuva vindo. Então quer dizer, primeiro Deus mostra um sinal. Primeiro sinal é uma pequena nuvem. Mas por trás daquela pequena nuvem anunciava-se um dilúvio, uma grande chuva. Mas essa chuva não era uma chuva que viria para destruir, para matar ninguém. Muito pelo contrário, essa chuva era o sinal de uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Essa chuva representava um novo tempo. Era um tempo de prosperidade, diga, tempo de prosperidade. Essa chuva vinha anunciar que Deus agora fez as pazes com o povo. Estava 3 anos e meio sem chover, por isso a terra ficou seca. Automaticamente a terra está estéril. Estéril significa que não produz frutos. Vem a chuva para preparar a terra para que o povo possa colher agora os frutos abundantes. Então não era só chuva, era Deus fazendo as pazes com o povo. Era Deus fazendo, agora que vocês se voltaram para mim, eu vou mandar a chuva que vocês precisam, para que a terra que estava infértil, volte a dar frutos, e você tenha acesso mais uma vez ao meu favor, a minha graça e a minha misericórdia. Profetiza na vida do seu irmão, vem chuva sobre a sua vida, e é chuva de bênção em nome de Jesus. Amém ou não amém? Olha só, a Bíblia diz que ele estava enxergando além, né? Uma visão além. Fala assim para o crente do seu lado, alguém como eu e alguém como você também pode enxergar muito além. Você pode enxergar, você pode enxergar. Pastor, mas como que eu faço para enxergar? Pergunta, como? Simples, você tem que treinar a sua visão. Como assim, pastor? Treinar a minha visão? É isso aí, você tem que botar em prática tudo que você está aprendendo. A Bíblia narra uma história do discípulo de Elias. Quem foi o discípulo de Elias? Eliseu, que agora estava treinando o seu discípulo, o seu servo.
O poderoso exército assírio estava tramando a morte de Eliseu. Por que eles queriam matar Eliseu? Porque Eliseu, todas as vezes que eles vinham atacar o rei de Israel, Eliseu ele tinha visão e ele mandava um servo falar para o rei, o exército assírio está vindo, eles vão tentar encontrar vocês em tal caminho, em tal lugar, e aí o rei desviava o caminho. E aí o rei assírio fica louco, fala, não, só pode ter um informante aqui no nosso meio. Poxa, toda vez que eu armo uma cilada para pegar o povo de Israel, alguém diz para o rei e ele sai do caminho, ele sai da emboscada. Era o inimigo armando emboscada e Deus usando o homem espiritual para livrar o povo da emboscada. Você está entendendo isso em nome de Jesus? O inimigo vai sempre armar as suas emboscadas, mas Deus sempre vai colocar do teu lado um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te dar direção e te livrar de toda a emboscada de Satanás, em nome de Jesus. Aí aqui, Eliseu, um homem espiritual, estava ali falando tudo que ele estava vendo no mundo espiritual. Aí mandaram matar o profeta. Não, vamos matar. Descobriram que é um profeta, vamos matar esse cara. Aí a cilada foi mais ou menos o seguinte, a gente vai reunir um grupo, um exército forte, uma tropa militar forte, e vamos lá na escola sacerdotal, e vamos pegar esse Eliseu, e vamos matar ele, e acabou o assunto. Vamos capturar ele, trazer para o rei vai mandar matar. E eles chegam na colina, um exército de assírios, cavalo, e carro de guerra, e espada, e escudo, e flecha, e aquelas coisas todas. Aí o servo dele sai ao amanhecer, abre a porta e vê um exército incontável, e volta para dentro gritando, em desespero, Eliseu, nós vamos morrer, eles vão invadir a escola aqui, e vão matar todo mundo, e vai acabar com todo mundo. Aí, rapidamente, Eliseu olha para ele e fala, filho, calma, fala para a pessoa que está do lado, calma meu filho, calma. Aí Eliseu diz assim, mais são os que estão conosco, do que os que estão com ele. Olha o que o Eliseu diz, a gente também está cercado por um exército. Ele fala, que exército é esse? Aí ele, você não está vendo, né meu filho? Você não está vendo o que eu estou vendo, né? Sabe por quê? O servo ainda não podia ver. O servo não estava no mesmo nível que Eliseu. Eliseu estava no nível de espiritualidade lá em cima. O servo estava só começando. Mas ao lado deles tinha um exército, a Bíblia diz, de cavaleiros celestiais, com carros e cavalos de fogo. Mas o servo não enxergava os cavaleiros, só enxergava o exército do inimigo. Por quê? Porque o homem natural só consegue enxergar as coisas naturais, mas o homem espiritual vê coisas além do alcance, visão além do alcance. Eu vou confessar a minha idade. Você assistiu Thundercats? Aí vinha a espada justiceira e o Lion falava assim, como é que é? Ai, tem uns velhinhos aqui, estou falando. Me deu uma visão além do alcance. Gente, você vê que interessante, o desenho já era profético. Uma espada, a espada justiceira, a espada da justiça. A Bíblia, a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, Deus te dá uma visão além do alcance, crente. Fala para o crente do seu lado, é só interagir com a palavra, que Deus abre a sua visão. Seus olhos se abrem para o mundo espiritual. Aí Eliseu vai falar assim, você está vendo meu filho? Eliseu bem tranquilão, um exército lá vindo matar ele bem tranquilão. Aí o servo, não estou vendo. Aí ele ora, bota a mão na cabeça do servo e fala assim, Deus, abre a visão dele. Aí o servo começa a enxergar os cavaleiros, os carros de fogo, os anjos. Aí ele fala, meu Deus. Aí Eliseu, ele vai fazer o seguinte, eu não quero lutar não, Deus. Faz o seguinte, confunde o inimigo mais uma vez, confunde o inimigo. Aí ele fala o seguinte, eu não quero nem ferir, né? Só deixa ele cego. E leva eles lá para o meio do exército de Israel. O inimigo ficou cego, e vão caminhando perdido, e vão parar no meio do exército de Israel. Ou seja, agora a emboscada inverteu, né? Aí ele vai lá e fala, não mata ninguém não, faz as pazes, vamos acabar com essa guerra aí. Acabou a guerra, gente. Você vê como o homem de Deus, ele faz acabar a guerra rapidinho? Eu não queria falar isso não, mas tu está enfrentando um tanto de guerra dentro da tua casa, porque está faltando Deus, viu? O homem de Deus não quer guerra com ninguém. O homem de Deus só quer guerra com o diabo. Aí você vai lutar com o diabo. Agora, você vai ficar lutando com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos. Não. Entra nessas guerras não, em nome de Jesus. Fala para quem está. Tem guerra que não é para você entrar. Amém ou não amém? Para enxergar além do alcance, é necessário, para quem gosta de anotar, entender que o mundo espiritual é real. Tem crente que não acredita no mundo espiritual não, viu? Você fala de negócio de mundo espiritual, não acredito não. Você é um ser espiritual, cara. Você é um ser espiritual que vive num corpo físico. Mas você não acredita no mundo espiritual, é sério isso? Olha o que diz Gênesis 28:12. Jacó viu uma escada que ia da terra até o céu,
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que é isso aqui, gente? O mundo espiritual, ele existe em paralelo ao mundo físico. Paralelismo, isso é uma matéria da teologia. Então a gente aprende que o mundo espiritual e o mundo físico são paralelos entre si. O que significa isso? Que os dois, eles são diferentes, mas eles interagem entre si. Existem influências espirituais no mundo físico o tempo inteiro. Ou seja, existe um ponto de contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Embora sejam dois mundos e sejam separados, que têm também vidas diferentes, existem momentos em que os dois mundos, mesmo separados, eles estão intimamente conectados. E aqui foi literalmente uma visão do mundo espiritual se manifestando. Essa escada era uma ligação com o mundo espiritual. E essa escada era mais ou menos assim, os anjos de Deus subindo com as orações e trazendo resposta, trazendo bênçãos. Ou seja, quando isso acontece, nós chamamos de fusão entre os dois mundos. Existe uma fusão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então você tem a autoridade do mundo espiritual para lidar com as coisas no mundo físico. Quando essa fusão acontece, quando os dois mundos estão conectados entre si, nós recebemos, quando nós invocamos a presença de Deus, quando nós recebemos a visitação do Espírito Santo, automaticamente nós estamos em fusão com o mundo espiritual. E é nesse momento que Deus está agindo ao nosso favor. Quando os dois mundos estão conectados e nós invocamos ao nome do Senhor, esse é o momento da gente interagir mais e mais e mais. Porque é nesse momento que a gente vai destravando as coisas no mundo físico. É nesse momento que Deus libera favor, graça e misericórdia. Então, na hora que a gente está na igreja clamando ao Senhor, a gente começa a se encher e percebe a presença de Deus, irmão, não disperse em nome de Jesus, porque é nessa hora que Deus está derramando o favor dele sobre a igreja. É nessa hora que você deveria estar buscando mais, orando mais, se lançando na presença de Deus, porque a atmosfera, a gente diz que o céu ficou baixo. A atmosfera do céu invadiu a terra, e a gente tem que aproveitar essa atmosfera para declarar a palavra de Deus. Declarar cura sobre os enfermos, sabe, aquele seu amigo, sua amiga, filho, irmão, mãe, pai, que não serve a Jesus, esse é o momento que você fala, Deus alcança agora, minha mãe que está onde ela estiver, meu pai, meu filho, meu irmão, por quê? Porque os mundos estão conectados entre si. Só que a questão é que a gente só vai compreender isso vivendo experiências espirituais, tendo experiências espirituais. A autoridade espiritual que nos é derramada do mundo espiritual, para que essa autoridade se submeta, para que o mundo físico se submeta a essa autoridade. Eu já contei essa história aqui, eu gosto de repetir para que vocês tenham um entendimento. Uma vez nós saímos da igreja e nós fomos num restaurante, Dia dos Pais, almoçar, eu, a Vanessa, a pastora Vanessa e as duas meninas nossas. Na hora que a gente entrou no restaurante, entrou um casal, discutindo pelo ponto da carne. A mulher dizia, eu quero a carne ao ponto, e o marido, não, eu quero ao ponto para mais. Eu sei que 2 minutos de carne ao ponto para mais, a mulher falou, pega essa carne, come sozinho. E ele estava com um bebezinho, um menininho de 3 aninhos. Aí a mulher saiu, nervosa do restaurante, e o menininho falou, papai, a mamãe não vai voltar? E aí o pai assim, todo desolado, ela vai voltar. Aí ali naquele momento eu percebi, eu falei, demônio do inferno. Olhei para a pastora Vanessa e falei, vamos orar. Ali mesmo, onde eu estava, abaixei a cabeça e não precisei levantar a voz. Mas eu falei, eu entendi o mundo espiritual que está se movimentando por aqui, em nome de Jesus, demônio do inferno, sai e essa mulher volta em 2 minutos. Gente, eu confesso que oração com autoridade é isso, é desafiar o céu, desafiar a terra. Eu olhei no relógio, estava dando 1 minuto e 40 e poucos, eu falei, Deus me honra. A mulher entrou. Olhou para o marido, tá bom, vamos comer a carne ao ponto. Aí ele, não, agora pode ser ao ponto para mais. Aí eu quase levantei, para de discutir, come essa carne em nome de Jesus. A briga era carne, o demônio entrou no meio. O problema era só uma faísca. Tudo que o diabo precisa é só de um pretexto para entrar na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios. É só um pretexto. O pretexto ali foi o ponto da carne, gente. Você entende isso, que no casamento muitas vezes acontece assim? Sai a faísquinha por causa de uma bobeirinha, aí a gente dá a legalidade, aí o demônio entra. Aí aquilo que era... Aí depois, você vai parar e falar, a gente brigou por causa de quê mesmo? Eu não sei. Nem lembra porque estava brigando, mas estava brigando. Quase se matando lá, quase pedindo divórcio. Por causa de ponto de carne. Olha como o mundo espiritual ele influencia no mundo físico, e às vezes a gente não percebe, a gente fala loucura. Eles estão brigando, eles são mal educados. Eu percebi a ambiência espiritual. Por quê? Porque conheço de mundo espiritual. E na hora que eu falei assim,
demônio, sai, em nome de Jesus. E essa mulher volta em 2 minutos, ou seja, foi uma oração com autoridade. Ela vai voltar, e não vai voltar daqui a 2 horas. Ela vai voltar antes dessa carne chegar na mesa. Eles vão comer essa carne até se entupir de carne. Autoridade espiritual, diga, autoridade espiritual. Então, quando essa fusão entre os 2 mundos acontece, a gente recebe a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo isso recai sobre as nossas vidas. Gente, entenda isso aqui, ó. Se você entender isso aqui, você vai mudar tudo na sua vida, tudo, tudo, tudo. E isso eu falo com autoridade no Espírito. O mundo espiritual governa sobre o mundo físico. A hora que você entender isso, mas entender de verdade, não for um entender de entrar e sair, entrar por aqui e sair por aqui, o mundo espiritual exerce governo sobre o mundo físico. A Bíblia diz que o mundo físico é uma cópia do que acontece lá no mundo espiritual. Agora, infelizmente, pessoas ignorantes espirituais, ok? Tem matéria que eu sou ignorante, gente. Ignorante não é um xingamento. Quem não conhece acerca de um determinado assunto é ignorante daquele assunto. Não conhece, ignora. Pessoas ignorantes espirituais não conhecem o poder da oração, ignoram os princípios e as leis espirituais, e é por isso que vivem de forma limitada no mundo físico. Quando você, repito mais uma vez, Oséias 4:6, o povo perece, perecer significa deixar de viver, aquilo que Deus já preparou para você viver, porque você não tem conhecimento acerca daquilo que é espiritual. Você está lutando no físico com toda a força do teu braço, lutando, e as coisas muitas vezes não acontecem, e você se frustra, porque você fala, por quê? Eu sou uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que faz tudo certo, e por que as coisas não acontecem? Eu acho que foi na primeira ministração da série Autoridade, eu falei acerca das influências espirituais. Existem influências espirituais, e isso pode ser passado de geração em geração, que vão influenciando a sua vida, o tempo inteiro. Recentemente eu estava conversando com um rapaz, atendendo, ajudando, ele me falou o seguinte, falou, pastor, eu estou sonhando muito com morte. Estou sonhando com morte o tempo inteiro, eu estou sem força, estou desanimado, um empresário bem sucedido, uma família bonita. Pastor, eu estou desanimado, eu não sei dizer porquê, eu estou com vontade de desistir, com vontade de parar com tudo, só sonho com morte o tempo inteiro. Aí eu falei, vem na igreja, meu filho. Saiu do interior, atravessou, veio aqui na igreja. Chegou aqui, ficou um tempo comigo, almoçou comigo, eu falei, fala um pouquinho da sua história. Vai lá no seu pai. Aí ele começou a falar, então, meu pai, nós começamos uma empresa junto e tal, não sei o quê, e meu pai surtou e se matou. Aí eu falei, já entendi de onde está vindo esse desânimo, essa tristeza, esse sonho, essa batalha espiritual. Você entende? A mesma influência, o mesmo espírito que influenciou e conseguiu conduzir o pai, conseguiu fazer o pai tirar a própria vida, já começou a influenciar na vida do filho, anos depois. Por isso que a gente precisa conhecer acerca do mundo espiritual, e muitas vezes, a sua vida não acontece, por exemplo, financeiramente, profissionalmente, porque existem influências ao longo dos tempos, travando a sua vida, e você precisa entender, gente, para de ser imaturo na fé. Se você começa a perceber, que a sua vida, você faz tudo certo, você é uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligente, não está fazendo nada errado, está servindo a Deus, não está em pecado, você tem consciência da sua vida, sim ou não? Você está com a sua vida toda ajustada, mas a vida profissional e financeira, por exemplo, não anda, gente, para de lutar no físico, é hora de você entender que tem influências espirituais tentando te travar, e aí você leva essa batalha para o campo do espírito, não vai no físico, não. Gente, eu estou fazendo tudo direito no físico. O que está acontecendo? E aí você percebe, se está tudo certo no físico e não está acontecendo, é porque tem algo te parando, te bloqueando, minando as suas bênçãos no mundo espiritual. E isso talvez seja uma influência que vem lá de trás. Algo que alguém na tua família abriu uma legalidade. E essa legalidade, a Bíblia não diz que pai e mãe é autoridade sobre os filhos? Muitas vezes os pais, sem saber, abrem legalidades espirituais sobre a vida dos filhos, e os filhos ficam anos e não conseguem destravar. Na época que eu fazia batalha espiritual, chegou uma moça, de boa presença, seus 30 e poucos anos, e pediu oração para o nosso líder. E falou assim, eu preciso casar.
Pelo amor de Deus, todo relacionamento que eu entro dá ruim. Começa dá ruim, chega no noivado, bate na porta, acaba, o cara trai, uma confusão, e nunca dá certo. Aí, como nós gostamos de mapear, entender a história, esse nosso líder, ele foi fazer algumas perguntas para a moça. E nessas perguntas, ele buscou lá na raiz. Foi lá na fonte. Um dia, o pai dela brincando com ela, sabe coisa de pai babão? Minha filhinha nunca vai casar. O pai é autoridade, crente, presta atenção nisso. A menina pequenininha ali, 5, 6 aninhos, botou no colo e falou: filhinha, você nunca vai casar. Filhinha do papai. O pai morreu e a filha ficou sem casar. Até que destravou aquela palavra que foi lançada. Gente, mas me fala uma coisa, mas pastor, ele não fez por mal. Mas o mundo espiritual quer saber se foi por mal ou foi por bem? Falou, está falado, está selado. O mundo espiritual sela. Você fala de maneira inconsciente, o mundo espiritual sela. Toma posse. Aí a mulher bem sucedida, bonita, fazendo tudo, e não conseguia encontrar um bom partido para casar. Quando encontrava, chegava no noivado e dava ruim. Por conta de uma palavra que o pai lançou de forma inconsciente, quando ela era uma criança. Filhinha não vai casar, vai ficar para o papai. Aí o pai morreu, a mulher ficou. Aí olha só que interessante, aí ele orou lá, depois eu não sei, é claro, do final da história, porque não, né? Mas, até ali a gente percebe uma influência espiritual travando a vida da pessoa. Travando, né, ali alguma área da vida da pessoa. Então você precisa entender, se você não dominar sobre o mundo espiritual, você nunca vai dominar no mundo físico. Se você não abrir a sua mente para o mundo espiritual, infelizmente, muita coisa no mundo físico vai ficar travado. Coisa que já era para você ter vivido, estar vivendo e recebendo em nome de Jesus. Se você quer enxergar de maneira espiritual, você precisa começar a treinar a sua visão espiritual. Mas pastor, como é que eu treino a minha visão espiritual? Primeiro, você precisa aprender, tá? Eu vou te ensinar de maneira física, você começar a enxergar o mundo espiritual. Primeiro, você precisa começar a enxergar a oportunidade que a vida está te dando a todo momento, que está te proporcionando a todo momento. Existem oportunidades que você não consegue enxergar nem no mundo físico, mas quer enxergar lá no espiritual. Exemplo básico, a pessoa perde o emprego e começa a chorar, desespera. Ai, perdi o emprego da minha vida, vou morrer. Irmão, em nome de Jesus, ao invés de ficar chorando, vai conquistar o melhor. Deus te deu força, poder, inteligência, sabedoria. Ao invés de reclamar que perdeu um, corre atrás do outro. Algumas pessoas nascem visionárias. Tem gente que tem a capacidade natural de enxergar coisa que gente comum não enxerga. Tanto no físico quanto no espiritual. Outras pessoas vão precisar desenvolver a habilidade de serem visionárias. Entende isso aqui, gente? Não existe bom ou ruim. Existe quem treina e quem não treina. Essa é a grande verdade. Se você passa a treinar, se você passa a estudar, se você passa a se desenvolver, uma hora você fica bom no que você faz. Você pode pegar a pessoa mais tímida do mundo, como era o pastor Vitor, que tinha dificuldade em falar em público. Eu não tinha essa habilidade natural. E aí quando Deus diz assim, vai ser pastor, vai precisar aprender a falar em público. Se vai ser pastor, obviamente, eu entendi que Deus iria me usar na palavra. Não necessariamente todos os pastores vão ser usados na palavra. Eu entendi que Deus ia me usar na palavra. O que eu fui fazer? Eu tenho dificuldade na oratória, eu tenho dificuldade em falar em público. Eu fui investir. Eu fui aprender a habilidade de falar em público. Eu fui estudar, eu fui me desenvolver. Então, se você não sabe alguma coisa, você tem que desenvolver a habilidade. Eu quero enxergar além do natural. Você vai ter que orar muito mais, orar de maneira mais intensa, ouvir a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus, se envolver com as coisas de Deus, principalmente se envolver no tempo de oração, para que você possa enxergar o mundo espiritual. Eu repito, você até pode não ser um visionário. Você pode até não ter uma visão além do alcance, mas se você se preparar, você começa a enxergar coisas que a multidão não enxerga. Olha o que diz em Mateus 9:21. Se eu apenas tocar no manto de Jesus, diz a mulher do fluxo do sangue, eu ficarei sã. Gente, essa mulher tinha visão. Ela diz, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Sabe o que acontece aqui? No meio de uma multidão, ela se destaca, extraindo o poder de Jesus. Porque ela entende que Jesus não era apenas um curandeiro, como o povo ia atrás dele por ser um curandeiro, um multiplicador de comida.
ela entende a essência espiritual que ele carregava. Então, ela toca nele não como um profeta, ela toca nele como o Messias, o Filho de Deus. Ela percebe Jesus como um ser espiritual e não simplesmente como um homem que peregrinava na terra. Então, para você abrir a sua visão espiritual, você também vai precisar aprender a lidar com as suas humilhações, com as suas privações, com os seus abandonos e com as suas traições. Sabe por quê, gente? Porque se você não passar por cima dessas fissuras emocionais, se você não valorizar a presença de Deus, você nunca vai conseguir se tornar um homem e uma mulher espiritual. O profeta, aqui, ele enxerga, ele passa a enxergar, coisa que gente não enxerga, mas você tem que vencer as suas limitações humanas. Às vezes tem algo dentro de você que não te deixa romper, e você precisa romper com isso. Você precisa romper com isso. Às vezes, para romper na vida, aqui na vida física mesmo, através do espiritual, você vai ter que lidar com alguns traumas do seu passado. Você vai ter que romper com isso primeiro para que você venha romper na vida. Está entendendo isso em nome de Jesus? Onde todos veem dificuldade, você precisa enxergar uma oportunidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Onde o mundo inteiro está vendo dificuldade, você precisa enxergar uma oportunidade. Vamos falar de Davi um minutinho? 1 Samuel capítulo 17 narra a batalha épica entre Davi e Golias. Ali, todo o exército de Israel, todo o exército, só enxergava dificuldade. Era um gigante tocando terror, desafiando o exército, humilhando o exército, fazendo o que queria. Aí Davi, ele enxerga uma oportunidade para glorificar o nome de Deus. Eu vou desafiar esse gigante, eu vou vencer esse gigante, vou glorificar o nome do meu Deus. Onde todos veem dificuldade, você precisa começar a enxergar uma oportunidade. Quer ser uma pessoa com visão além do alcance? Uma pessoa que enxerga além do natural? Está todo mundo enxergando dificuldade, você está enxergando uma oportunidade. Muda a sua maneira de pensar. Ao invés de você ficar olhando só para o problema, para a dificuldade, para a luta, encontre uma oportunidade em meio a esse problema. Comece a olhar para uma oportunidade. Vou repetir. De um lado, o exército hebreu. De outro lado, o exército filisteu. Todas as manhãs, durante 40 dias, descia um gigante de quase 3 metros de altura, fortemente armado, e desafiava todo um exército. Todo um exército olhava e só olhava para aquilo como um problema gigante, como uma grande dificuldade. Aí chega um jovem de 17 anos, cheio de Deus, destemido, ungido, mas não preparado ainda para o reinado. Esse menino, ele olha para aquilo e encontra uma oportunidade. Ele olha e fala, o cara que desafiar esse gigante e vencer, vai estar glorificando o nome do Senhor, ou seja, ele entende que a batalha já é certa. Então, onde todo mundo está vendo dificuldade, não vai acontecer, não vai para frente, você precisa treinar a sua mente, a sua visão, para encontrar uma oportunidade em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Elias era humano como nós, mas orava com autoridade, era atento, ouvia a voz de Deus, falava com autoridade, tinha convicção no Deus que ele servia, tinha visão ampliada. Tiago disse, se Elias pode, você também pode. Se levanta em fé, se posiciona como autoridade, porque o mesmo Deus que operou em Elias, vai operar através da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?